Fala galera do DF Português, estamos de volta aqui com mais uma dica para vocês. E a dica de hoje é tipos de sujeito. Vamos aprender como o sujeito ele é classificado, tá ok? Mas antes de começarmos a nossa aula de hoje, deixe seu likezinho, ajuda o canal aí que é muito importante você deixar o seu likezinho, tá ok? Gente, antes da gente classificar o sujeito também, nós temos que identificá-lo na oração. E para identificar o sujeito na oração, precisamos primeiro fazer aquela pergunta básica ao verbo. Vamos analisar essa primeira frase aqui, ó. O professor saiu tarde outra vez. Temos aqui o verbo saiu, certo? Aí vamos perguntar o verbo. Quem é que saiu tarde outra vez? O professor. Então, o professor é o sujeito da oração. Tá ok? Agora vamos classificá-lo. Que sujeito é esse? Já estamos aqui, ó, a resposta. Sujeito simples. Mas por que sujeito simples? Porque ele possui um só núcleo. Mas o que é núcleo, Cristiano? Bom, núcleo é a palavra mais importante do sujeito. É aquela palavra que, se sair da frase, a frase fica sem sentido lógico, fica incompleta. Faça o teste aqui, ó. O professor é o sujeito, certo? Temos duas palavrinhas. Então, temos o artigo definido e um substantivo comum. Se eu tirar aqui, ó, professor, a frase fica incompleta. O saiu tarde outra vez, tá vendo? Então, professor é o núcleo do sujeito. Possui só um núcleo. Tá certo? Então, sujeito simples é quando possui um só núcleo. Mas o que vem a ser sujeito composto? Sujeito composto é quando temos dois núcleos. Dois núcleos. Na verdade, dois ou mais, né? A partir de dois núcleos, o sujeito é composto. Vamos analisar a frase. Paula e Luciene gostam de pizza. Diga-se de passagem, elas gostam mesmo. Elas são igual onças quando está pegando a presa. Paula e Luciene pular de uma pizza. Vamos lá. Então, quem é que gosta de pizza? Paula e Luciene. Então, temos dois núcleos. Duas palavras importantes. Por quê? Vamos tirar a Paula. Luciene gostam de pizza. Fica sem sentido, né? O sujeito não concorda com o verbo. O verbo está no plural e o sujeito vai ficar no singular. Então, Paula é um núcleo. Luciene também é outro núcleo. Então, temos dois núcleos, sujeito composto. Vamos agora para o sujeito indeterminado. Quando é que eu tenho um sujeito indeterminado na oração? Bom, vamos analisar aqui primeiro essa frase. Pularam na piscina de bolinhas. A segunda, sabe-se que tudo está bem. Bom, duas frases que, se você analisar, segundo a regra do português, na verdade, eles não têm sujeito. Ou seja, aliás, tem sujeito, mas o sujeito é indeterminado. Você não sabe identificar quem é o sujeito. A regra diz, o primeiro verbo aqui, ó, a primeira frase, pularam na piscina de bolinhas. A regra diz que, quando o sujeito é indeterminado, se você quiser indeterminar o sujeito na oração, você tem que colocar o verbo na terceira pessoa do plural. O verbo na terceira pessoa do plural, você vai deixar a oração com o sujeito indeterminado. Aqui, ó, pularam na piscina de bolinhas. Então, a regra diz, colocou o verbo na terceira pessoa do plural, o sujeito é indeterminado. A primeira regra. Na segunda regra, temos, sabe-se que tudo está bem. A segunda regra diz o seguinte, coloque o verbo na terceira pessoa do singular, mas essa partícula aqui, ó, esse se chama partícula se, ou seja, indeterminadora do sujeito. Esse se aqui, acompanhado do verbo na terceira pessoa do singular, serve para indeterminar o sujeito. Sabe-se que tudo está bem. Então, o sujeito é indeterminado. Correto? Mas também temos sujeito oculto ou elíptico, né? Para os mais modernos, se chama elíptico. Eu gosto mais do oculto, que quando eu aprendi, era oculto que se chamava, né? Então, quando é que o sujeito é oculto? Quando é que eu posso descobrir quem é o sujeito oculto da frase?
Temos que analisar o quê? A terminação do verbo, a desinência do verbo. Sabemos. Vamos analisar aqui. Vamos colocar os pronomes pessoais para descobrir quem é o sujeito que está oculto, né? Ou seja, o sujeito oculto ele está escondido nesse verbo. Vamos lá, vamos botar a primeira pessoa do singular. Eu. Eu sabemos tudo de futebol. Fica errado, né? Não concorda o sujeito com o verbo. Vamos botar tu. Tu sabemos tudo de futebol. Também não concorda o sujeito com o verbo. Então não é tu. Ele. Ele sabemos tudo de futebol. Também não é ele, né? Vamos agora para o plural. A primeira pessoa do plural. Nós sabemos tudo de futebol. Aí, encontramos o sujeito. O sujeito que está oculto nesse verbo é nós. Deixa eu colocar aqui na frente. Nós. Ou seja, o sujeito está escondido no verbo. Então, sujeito oculto só descobrimos quando analisamos a desinência do verbo. O verbo está no plural e está na segunda pessoa, né? Do plural. Ok? Mas também, gente, temos oração sem sujeito ou sujeito inexistente, como vimos aqui. Quando? Bom, para você deixar uma oração sem sujeito ou com sujeito inexistente, você vai usar verbos impessoais. Verbos, primeiro, que se trata de fenômeno da natureza, né? Quando está indicando ali fenômeno da natureza, chuva, trovoada, relampejar, entendeu? Então, o verbo, quando está se referindo a fenômeno da natureza, você deixa o sujeito inexistente. Certo? Se você usar o verbo haver no sentido de existir, você vai deixar a oração sem sujeito. Aqui, ó. Havia muitas pessoas na escola ontem. Então, verbo haver no sentido de existir. Existiam muitas pessoas na escola ontem. Se você usar o verbo havia no sentido de existir, você vai deixar a oração sem sujeito. E o verbo fazer no sentido de tempo decorrido. O verbo fazer aqui, ó. Faz 5 anos que nos vimos. Ou seja, já passaram 5 anos da última vez que nós nos encontramos. Então, esse verbo aqui no sentido de tempo decorrido, a oração fica sem sujeito. Certo? Aí surge o Pedrinho na sala de aula, né? O Pedrinho é aquele que faz aquelas perguntas difíceis para os professores. Cristiano, por que ali o verbo havia não está concordando com o restante da frase que está no plural ali? A professora vai olhar assim, Pedrinho, você está esperto, muito bem. Bom, os verbos impessoais, os verbos que deixam as orações sem sujeito, gente, eles, na verdade, sempre ficam na terceira pessoa do singular, sempre. Ou seja, havia muitas pessoas na escola, está correto, porque aqui ó, você usou o verbo impessoal. Se fosse o verbo existir, aí sim, tinha que estar no plural para concordar com muitas pessoas. Mas se você usar o verbo haver, ou seja, que havia muitas pessoas na escola ontem, esse verbo impessoal, ele só fica na terceira pessoa do singular. Qualquer verbo que deixa a oração sem sujeito, fica só na terceira pessoa do singular. Não esqueçam, tá ok? Bom, gente, aproveitando a oportunidade, para quem é novo aqui no canal, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino para receber nossas notificações. A importância de ativar o sino é porque toda vez que a gente lança um vídeo, aí o seu celular aí notifica. O YouTube ele lhe avisa que tem um vídeo novo, certo? Se você não ativar, você não vai ficar sabendo. Aí se inscreva no canal e ative o sino, tá ok? Então a dica de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado. Se você não entendeu, coloca aí nos comentários, que a gente vai fazer o possível de tirar suas dúvidas, tá ok? Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.